Fala com a tua igreja. A tua igreja suplica, Senhor, a Ti, que o Senhor fale com ela. Fala, Senhor, nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor, aquilo que nós estamos necessitados, aquilo que nós estamos precisando. Usa teu filho, canal escolhido nessa noite para transmitir a tua vontade em termos de tua palavra, da ministração da tua palavra, Senhor. Que cada um de nós sejamos prontos para recebermos, para guardar no coração, sim, acreditando que o Senhor é quem estará ministrando, é quem estará falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Só quem está feliz com o nosso Senhor Jesus, dá um amém bem forte aí. Amém. Glória a Jesus. Como já dizia aquele cantor Carlos Vilmar, quem conheceu, quem ouviu falar dele, tinha um negócio de ô glória! E a verdade é que o crente tem que dizer ô glória a Jesus, como o louvor que foi entoado aqui nesta noite. Celebrarei a Ti, ó Deus, do meu viver. Aleluia. Eu cantarei e contarei as Tuas obras. Ainda digo mais, pois por Tuas mãos, meu Deus, foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Você é obra, nós somos obra das mãos do nosso Criador. Amém. Então celebre ao Senhor Jesus com cântico de júbilos, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Vamos fazer a leitura, porque o tempo passa rápido e nós não podemos perder tempo. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Vamos ler apenas o capítulo 1 e o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 3. Aleluia. Nós seremos gratos a Deus eternamente, ao nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício por Ele realizado naquela cruz. E aqui Pedro escreve 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3. Pedro escreve aqui falas de encorajamento ao povo judeu expulso de Jerusalém, aí vagando pela Ásia Menor, e todos os demais crentes em todas as regiões. Palavras de encorajamento para que eles não esquecessem de um Deus que salvaria a vida deles. 1 Pedro capítulo 1 verso 3. Quem encontrou diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Interessante que o primeiro verso começa logo dizendo: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos traz a uma reflexão de imediato: será que nós estamos bendizendo ao nosso Deus de verdade? Será que nós estamos validando o sacrifício de Cristo naquela cruz? Afinal, o primeiro verso, o verso 3 já começa dizendo: bendito seja Deus, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado, magnificado seja Deus. Será que a nossa vida tem sido motivo de glorificação? Será que nós temos sido o sal da terra? Será que nós temos sido realmente a luz do mundo aí afora? Ou será que nós estamos cheios do nosso eu o tempo todo e não conseguimos deixar que a luz de Cristo seja resplandecida através de nossas vidas?
Então, o verso começa logo dizendo: bendito seja o nome de Deus Pai. Interessante que vai continuando: Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia. Nós estamos aqui, é fruto de uma misericórdia, de um amor incondicional. O nosso Cristo não impôs condição a mim e a você, independente de credo, de raça, de cor. Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos a chance, a oportunidade, a garantia de uma vida eterna. Não foi vão, não foi em vão o sacrifício de Cristo. Interessante que vai continuando dizendo: segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, aleluia. Já dizia o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive, aleluia. Nos gerou de novo. A nossa vida passada, ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Aquilo que nós vivíamos, os nossos desejos, as nossas vontades, para trás ficaram. Jesus nos gerou de novo no seu sacrifício na cruz. No seu sangue derramado, purificou-nos do pecado, levando sobre si todas as mazelas, todas as doenças, todas as iniquidades. Levou sobre ele tudo isso. Para quê? Para que eu e você entendêssemos que foi por amor, como está escrito, segundo a sua grande misericórdia, ele nos deu a oportunidade de vida eterna. Continuando o verso 3: nos gerou de novo para uma viva esperança. Muitos vivem uma esperança de ter uma casa melhor. A gente estava falando mais cedo, não era bem a respeito disso na lição. Muitos têm esperança de uma vida melhor, de uma casa melhor, de um carro melhor, de uma roupa melhor. Tudo isso é benéfico para a vida do ser humano. Mas deixa eu te falar que Salomão, na sua tremenda sabedoria, analisando, não é, bem? O ciclo da vida humana, que a ciência chama de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Salomão, na sua sabedoria, ele começa a analisar e vê que tudo isso se repete cotidianamente, e que todas essas coisas são só vaidade, são só coisas passageiras. Muitas pessoas tendem a confundir a palavra vaidade. As pessoas têm vaidade como pecado, mas através da vaidade pode ser gerado pecado. Mas vaidade é tudo aquilo que é passageiro, que está aqui hoje e não está ali amanhã. Isso é a vaidade. Continuando, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa garantia não foi simplesmente Cristo ter morrido na cruz, porque ali morre a matéria de Cristo. A garantia da nossa vida eterna foi o ressurgir de entre os mortos. A ressurreição do nosso Cristo nos garantiu vida, pois aquele que é a vida não poderia ser derrotado pela morte. Ele se entregou, mesmo assim a morte não pôde segurar, e ele vivo está, como o pastor falou no começo do culto. Vivo está, e nós temos a certeza, porque ele está no meio de nós. Aleluia. Somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O verso começa logo engrandecendo, trazendo à tona a grandiosidade do nosso Deus. Quando nós acordamos pela manhã, a gente pensa, muitos de nós, né? Pensa logo, meu Deus, hoje é o dia de trabalho pesado, nós vamos continuar e vai chegar a noite, será que vai dar tempo de ir para o culto? Será que vai dar tempo de almoçar? Será que vai dar tempo de vestir? E a preocupação toma logo conta. Mas quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer: Senhor, muito obrigado. Se as lutas vierem, muito obrigado, porque eu vou passar por elas como Senhor.
E aquilo que eu não consegui enfrentar, eu sei que o Senhor vai tomar a minha frente e vai vencer por mim aquilo que eu não posso vencer. Somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Gratidão é entender que nós não éramos merecedores, mas a graça de Cristo Jesus e o seu amor incondicional nos deu a chance de estarmos aqui para o adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Continuando. E Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nasceu. Isaías, o profeta messiânico. Um menino nasceu e um filho se nos deu. E o tremendo começa agora. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Aí começa a benevolência e a magnitude do nosso Deus. Seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Maravilhoso por quê? Porque Ele nos concede maravilhas. Porque está na sua essência. Conselheiro, quem melhor do que o nosso Deus para nos direcionar? Quem melhor do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos direcionar? Melhor conselho, melhor direção, melhor posicionamento está na voz de Cristo Jesus, que é as Escrituras, que são as Escrituras melhores. Deus forte. Tem quem consiga escapar da mão do nosso Deus? Será que existe alguém que consegue escapar do nosso Deus? Me traz à tona, me traz à memória Davi, quando foi enfrentar o gigante. Davi foi ungido para ser rei. Não foi ungido para ir lutar contra o gigante, não. Ele foi ungido para ser rei. Mas Davi era um guerreiro nato, afinal ele já tinha atributos de guerra. Mas quando ele chega lá para guerrear com o gigante, ele vai falar nas suas últimas falas para o gigante, antes do embate de frente, ele diz: do Senhor é esta guerra. Porque do Senhor é esta guerra. Quem é esse circunciso? Esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. Ele diz: é isso, do Deus vivo. E ele, no final de suas falas, ele vai dizer: do Senhor é esta guerra. O que é que ele estava dizendo? O meu Deus é forte. O meu Deus não perde batalha. Essa guerra não é dos soldados que aqui estão. Essa guerra não é do povo. Quem ele está afrontando é o Deus vivo. E se essa guerra é contra o Deus, se essa guerra é contra o Senhor, o Deus forte irá vencer. Deus forte, Pai da eternidade. No início da criação, no início de tudo, ou melhor, na criação, Deus nos fez, apesar de matéria, do pó da terra, éramos nós, na condição física, eternos. Devido ao pecado, a iniquidade entrar no mundo através do homem, a nossa matéria deixou de ser eterna, mas o Espírito continuou sendo eterno. Daí, Pai da eternidade. Por que a matéria se tornou corruptível? Porque a matéria não era a essência de Deus, a imagem e semelhança de Deus, sim. O que foi colocado em nós, o sopro divino, o Espírito Santo, veio de Deus. Isso não poderia deixar de ser eterno, mas a matéria foi contaminada e deixou de ser. Mas o interessante é que Ele é o Pai da eternidade. E para nós chegarmos aos céus, apesar de convertidos, o Senhor faz o seguinte: olha, eu vou transformar a tua matéria de novo em eterno. A tua matéria, a minha matéria pecaminosa, suscetível ao pecado, mas convertida a Deus,
será transformada e novamente teremos a eternidade. Não esse corpo aqui, mas transformado e glorificado como de Jesus Cristo. E lá nos céus nós encontraremos o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Falta só um. Falta só um. Sabe? Aquele crente que está dando tudo errado, ele vai vir para a igreja cantando: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, dou glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E o mundo despedaçando, a casa caindo nos pedaços, e ele lá com paz. Por quê? Porque o príncipe da paz nele habita. Aleluia! Você tem dentro de você, nós temos dentro de nós o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, e aquele que garante a paz, que garante o sono tranquilo, que garante a alegria em meio à dor, aquele que garante o teu sustento. Príncipe da paz. Está entendendo? Está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo qual é o Deus que você serve de verdade? Você está conseguindo perceber o Deus que está com você, o Deus que dorme do teu lado? Eu estou do teu lado, você está dormindo, mas Deus está na acordado te protegendo, porque a palavra de Deus já nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Aleluia. O que é isso? Deus forte e príncipe da paz agindo diretamente na minha vida e na sua vida. Príncipe da paz, o que garante o teu sono, o que garante o conforto, o que garante a alegria, é o príncipe da paz. E agora vamos continuando. Conforme a sua grande misericórdia, o restante do verso 3. Perceba que a continuação do verso é citada: grande misericórdia de Deus para conosco. Lá em Lamentações, no capítulo 3, Lamentações capítulo 3, verso 22, 23, 24, vai falar desse Deus que é infinitamente grande em suas misericórdias. O que é que diz lá? Diz o seguinte, o verso 22: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Continuando, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe, nós cristãos aqui, mas ainda nessa matéria, tão fácil de errar, né? Tão fácil de julgar. Mas Deus diz assim, ó: se tu dobrar os teus joelhos e pedir perdão, as suas misericórdias são infinitas. Aleluia. O meu amor é incondicional, é infinito, tem que se arrepender. Continuando, o verso 23 diz, interessante, isso é muito bom ouvir o verso 23 que diz: renovam-se a cada manhã. Continuando, grande é a tua fidelidade. Deixa eu explicar uma coisa para você, para os irmãos. As pessoas têm a ideia de que Deus é fiel a nós como pessoa, a nós como pessoa. Mas Deus não pode ser fiel a quem é falho. Deus não pode ser fiel a quem é falho. O que é que você está falando, pregador? Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Lá em Apocalipse, lá no finalzinho, vai dizendo: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Fiel até o fim. Fiel o quê? A minha palavra. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus é fiel à sua palavra. Agora, se nós estivermos debaixo dessa palavra, meu irmão, o mundo pode cair, mas as bênçãos serão derramadas sobre a minha vida e a sua vida. Porque Deus é fiel à sua palavra. A palavra diz, né? Ele não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O que ele fala, está falado e acabou-se. Se ele perdoar, não adianta ficar com raiva do irmão que lhe ofendeu. Se ele perdoou, se consegue, pelo amor de Deus, questão fica. Mas ele é fiel à palavra dele. Continuando, o verso 24 de Lamentações capítulo 3 diz o seguinte: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei o que? A minha esperança. Aleluia. A minha esperança eu coloco no Senhor. A sua esperança deposite no Senhor. É bem verdade que nós temos que confiar nos nossos irmãos aqui da terra, mas a esperança de vida eterna é no Senhor Jesus. Aleluia. Não pode ser em outro não. Maldito o homem que confia no outro, mas é como Salvador, como provedor, como aquele que garante a vida eterna. Aí tem um bocado de bobão que diz aí, não, eu não posso confiar no meu irmão não, porque a palavra diz que é maldito quem confia no meu irmão. Se nós temos que viver em unidade, nós precisamos confiar uns nos outros. É ou não é verdade? Temos que confiar. Mas a Bíblia fala que a minha esperança, que esperança é essa? A esperança de alcançar os céus, de encontrar Cristo, de vê-lo face a face e o adorar dizendo, a minha esperança está no Senhor. É a esperança fiel e verdadeira de alcançar aos céus. Continuando, terminando o verso 3. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Não somos mais a mesma pessoa. Fomos resgatados, limpos, purificados e transformados, sendo assim aptos a receber a salvação por Cristo Jesus, tendo o próprio Cristo como testemunha de nossas obras. O Deus que te criou, que me criou, eu me corrompendo, Deus na sua infinita misericórdia me comprou de novo, já sendo dele. E nos céus ele vai testificar a respeito das minhas obras para com ele. Imagina, o versículo 5 do capítulo 3 do Apocalipse diz o seguinte: ao que vencer o quê? Ao que vencer todas as adversidades que impedem de alcançarmos ao céu. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, sendo assim a pureza, a clareza do nosso Senhor Jesus. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome da onde? Do livro da vida. Do livro da vida. O seu nome está escrito lá, no livro da vida. Acredite, mantenha sua esperança viva, que o seu nome, o meu nome, o nome de todos aqueles que até que já morreram em Cristo, estão escritos no livro da vida. E confessarei o seu nome. Cristo dizendo, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Já pensou? Deus lá no céu dizendo, não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu, antes de alcançar lá, né? Antes de alcançar lá. Na separação, para a premiação, para o galardão, dizendo, não, esse aqui é meu, não. O jovem bem ali, não, Satanás não tem como acusar ele, não, eu conheço ele. Antes que ele se formasse no ventre da mãe dele, eu já o conheci. Antes que você fosse gerado, Cristo já te conhecia, já sabia quem era você, o que você iria se tornar. Aleluia. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o nosso Deus não pôde ser contido pela morte, mesmo ele tendo se entregado à morte sem sequer uma resistência. A morte não pôde segurar o Criador da vida. Onde é que está isso, Tom? Lucas, capítulo 24,
versos 5 e 6, apenas a parte B do verso 5. Quando as mulheres chegaram, as Marias chegaram lá para visitar o túmulo de Jesus, o anjo estava lá sobre a pedra lá, como quem diz, quando ela chegar eu vou contar a novidade. A gente fica ansioso para contar a novidade para alguém, né? Quando a gente consegue alguma coisa, ou eu vou contar a novidade para aquele irmão. Meu irmão, eu consegui aquilo que tanto nós buscávamos, eu consegui. O anjo está lá, em cima da porta lá do túmulo lá, dizendo, elas vão chegar aqui, eu vou contar. E elas ainda procurar o Cristo lá, ainda deitado, morto. Elas iam nessa intenção de ver o Cristo morto lá, para fazer alguns procedimentos, e iam visitar o corpo morto. Aí o que é que o anjo diz lá no verso 5 do capítulo 24 de Lucas? Por que buscais o vivente entre os mortos? O que vocês vieram fazer aqui? Vocês não estão contando os dias, não? Ele não disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Por que vocês estão vindo buscar aquele que vive no meio dos mortos? Não é novidade. Por que vieram buscar o vivo no meio dos mortos? Aí o verso 6, ele, na parte A, ele fala logo assim, ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia! Glória a Deus! No sacrifício da cruz, do Calvário, seu sangue derramado, nos purificando. Ele disse, eu tenho que morrer, mas ao terceiro dia estarei no céu sendo entronizado com meu Pai. Para quê? No tempo oportuno, eu virei e levá-los-ei aos céus, para que onde ele estejai vós também. Aleluia. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso não é palavra do homem, não. Isso é Bíblia. Deus garantindo. O sangue derramado garantiu a você e a mim a oportunidade de, mesmo nas falhas, Cristo nos dá o perdão e nós alcançaremos os céus. Aleluia. Aleluia. Vamos para o verso 4. Pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, através da sua ressurreição, temos uma nova vida em Cristo Jesus, com direito à herança no céu por Cristo Jesus. Não é por mérito nosso, não. Sabe? Não é porque nós fazemos trabalho para o Senhor que nós temos o mérito de alcançar o céu, não. Afinal, Deus já nos alerta que no último dia lá, terão alguns que dirão, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônios em teu nome. Aí Cristo vai dizer, não, em meu nome coisa nenhuma. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo. Não é por mérito nosso, mas é por Cristo Jesus. Glória a Deus! Está entendendo? Continuando. No livro de Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Não é por mérito nosso. Guiados por Deus, são eleitos ou têm o direito de ser chamados filhos de Deus. O verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão. Escravo nós éramos antes. Antes nós éramos escravos. Não, eu era escravo de nada. Era assim. Não, quando eu era do mundo eu tinha liberdade para ver o que eu queria. Mentira do capeta. Não tinha liberdade não. A gente ia pelos outros. Liberdade temos agora porque nós escolhemos vir para cá quando o mundo está se destruindo. Agora que nós temos a liberdade. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O verso 16: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, o começo da mensagem, o título é: somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus. E se nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós estamos e fomos comprados pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue derramado. E se nós somos comprados e somos eleitos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, teoricamente, co-herdeiros das coisas do céu, ou do que é celestial. Continuando, que somos filhos de Deus. Aí o verso 17 de Romanos capítulo 8 diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Somos herdeiros também. E diz mais: herdeiros de Deus, das mansões celestiais, e co-herdeiros de Cristo Jesus. Continuando, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Entendeu? O padecer com Cristo aqui nessa terra, para alguns é loucura, mas no céu, com Ele padecendo aqui, seremos glorificados assim como Cristo é. Na eternidade, de eternidade em eternidade. Continuando, será uma recepção feita única e exclusivamente pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que conversa é essa? Onde é que está escrito isso? Mateus 25:34 diz assim: e dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Desde quando o mundo foi criado, já existia algo preparado para aqueles que iriam ser fiéis até o fim. Quem são aqueles? Somos nós. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, que somos nós. Verso 5 aqui, para finalizar esta mensagem. O 5 de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte, verso 5: que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nessa época aqui, Pedro já dizia que estava prestes a se revelar. Quanto tempo não passou de lá até aqui, né? E lá ele já dizia que estava prestes a se revelar. Mais certo do que nunca estivemos, Cristo está às portas. Glória a Deus. Cristo está bem pertinho de chegar. E dos altos céus o mundo inteiro vê, e nas nuvens nós nos encontramos com aquele que sacrificou-se por nós. Está bem pertinho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que tu tem de valioso. O que é? É carro, é casa, é dinheiro? Não é nada disso. Guarda a tua salvação. Esta é a coroa separada para a humanidade, a salvação. Paulo já nos alertava que nada tem um poder suficiente para nos afastar de Cristo. Os que verdadeiramente amam servir a Cristo. E eu quero finalizar essa mensagem lendo alguns versos aqui, Romanos capítulo 8, do verso 33 ao 39. Escuta só o que Paulo está dizendo. Escuta, porque
A gente às vezes fica chateado com alguma coisa. Não vou para a igreja hoje não, porque eu não quero ver fulano, não quero ver ciclano. Eu não gosto do jeito que fulano canta, eu não gosto do jeito que aquelas pessoas ficam conversando. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Conserte-se com o Senhor Jesus e entenda que nós somos parte do corpo de Cristo. E temos que ter unidade para funcionar legal. Está entendendo? Para pensar. Se os nossos órgãos tivessem independência para funcionar da maneira que eles quisessem, uma perna quisesse ir para a direita e a outra perna quisesse ir para a esquerda, como é que ia funcionar o negócio, hein? Ia partir no meio, né? Porque ele está desunido. Já pensou se a tua mão quisesse pentear o cabelo e a outra com raiva de ti quisesse tacar o dedo dentro do seu próprio olho? Como é que ia funcionar o negócio? Ia ser ruim, não ia? Já pensou se a tua língua desejasse o sabor da comida, mas o teu estômago não quisesse digerir a comida? O negócio não ia ser bagunçado. O corpo de Cristo funciona 100%. Existe a unidade, apesar de distintas funções, mas em um único propósito, que é adorar e levar a mensagem das boas novas àqueles que não conhecem. Apesar de funções distintas. Diácono, pastor, zelador, moço, são funções totalmente diferentes umas das outras. Mas o propósito é único e exclusivamente adorar aquele que nos deu a garantia de vida eterna. Esse é o propósito. Romanos 8, verso 33 diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai fazer? Se é Deus quem justifica. Quem é que vai te acusar, meu irmão, de alguma coisa? Se Cristo na cruz te justificou. O mundo pode inventar um monte de conversa para denegrir a tua imagem, mas o sangue de Cristo na cruz te justificou. Aleluia. Deixa quem quiser falar, falar. O nosso compromisso é com a verdade de Cristo. Aleluia. Mas temos que ter a consciência se nós estamos andando certinho, tá certo? Tem que estar andando certinho, direitinho. Não pode ser bagunçado, não. Diz o verso 34: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. Aleluia. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem é que vai te condenar? Quem é que vai nos condenar? Porque o sangue de um puro inocente, seu sangue derramado fez-se a expiação dos pecados daqueles que já foram, daqueles que estão e daqueles que ainda virão. Que sangue poderoso é esse, meu irmão? É o sangue do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim. Aleluia. Aquele que era, que é e que sempre será. Aleluia. O único sangue capaz de remir os pecados ou de dar a chance daqueles que já foram, daqueles que estão e daqueles que virão. Você está falando heresia aí, pregador? Não, estou falando daqueles que dormem em Cristo. O sangue deles, o sangue de Cristo os purificou e o garantiu. Aquele sacrifício do cordeiro, do animal, já não era mais necessário, porque teria que ser feito anualmente. O sacrifício de Cristo foi a única vez por toda a eternidade. Aleluia! E Ele está intercedendo por nós. Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar de verdade do amor de Cristo? Quem é? Sabia que o perigo está em nós mesmos? Porque o mundo não pode separar, não. Continuando o verso aqui: será a tribulação? Ou a angústia? Ou será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Ou será o perigo? Ou será a espada? Será que essas coisas são suficientes
para nos afastar do amor de Deus? Não. O que nos afasta do amor de Deus é a incredulidade. É a falta de esperança naquele que morreu por nós. Eu não quero chegar a ver o dia aqui no nosso Brasil em que os cristãos serão perseguidos como era antigamente. Eu não quero chegar a esse dia, porque muita gente vai ser pego de surpresa e a sua fé vai ser provada. Não quero que esse dia chegue. Mas a gente corre o risco, né? A gente corre o risco. Mas Deus nos protegeu até hoje desse mal grande, que é sentir na pele, assim como Paulo sentiu, a perseguição. Cristo tem nos livrado ainda. Oremos nós para que isso não aconteça. Tá certo? Porque a gente fica tão quando alguém fala alguma coisa, imagina alguém perseguindo de verdade. Não gosto daquele irmão pregando, vai contar coquinho. Não me interessa quem gosta de pregação, quem não gosta do que está falando. O que me interessa é falar a verdade. Doa em quem doer, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a verdade só dói em quem está mentindo, né? A verdade só dói em quem está mentindo. Continuando. Nada disso pode nos afastar. O verso 36. Como está escrito, de Romanos capítulo 8, verso 36. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Então não é brincadeira não. A gente está enfrentando a morte mesmo. Tá certo? É porque a gente não vê os principais e as potestades que estão aí a nos rodear, tentando nos estragar a todo momento. A gente não consegue ver. Eu já disse várias vezes, se a gente tivesse a oportunidade de ver o que acontece de verdade no mundo espiritual, talvez ninguém quisesse mais nem sair dentro da igreja. Talvez ninguém quisesse nem sair dentro da igreja. Lembro de uma vez, rapidinho, lembro de uma vez que eu orando assim, Senhor, eu quero dom de visão, eu quero dom de visão, eu quero dom de visão, eu quero dom de visão. E eu orava e eu buscava. Aí o Senhor me deu um sonho, como se esse sonho, essa visão estivesse acontecendo. No sonho, eu estava tendo uma visão. Aí quando eu tive uma visão, do sonho, claro, eu não podia falar para alguém que era muito querido meu o que ia acontecer. Aí quando eu acordei, eu disse: Senhor, me perdoa, não quero mais não. Você ter o dom de visão, você saber o que vai acontecer e que não pode ser evitado, é bem complicado. Tem que estar blindado e separado por Deus. Por isso que tem a escolha das pessoas certas para cada função. Eu disse: Senhor, não quero mais não, não quero mais nada. Peça só aquilo que você sabe que pode suportar. Tá certo? Fica um conselho para você, em nome de Jesus. Eu aprendi. Continuando, enfrentamos a morte nos dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. De fato, o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Por quem? Por meio daquele que nos amou. Quem te amou? Quem foi? Foi o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo que está conosco todos os dias, que quase ninguém lembra dele, né? Quase ninguém lembra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao nosso Deus. E Jesus disse assim: eu vou subir, mas vou deixar o Espírito Santo, mas ninguém consegue lembrar dele, né? Ninguém fala muito do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está operando abundantemente, grandemente no meio de nós. No dia de Pentecostes, o que desceu foi o Espírito Santo dobrado sobre a multidão. E a unção encheu toda a casa. Continuando. Pois eu estou convencido, o apóstolo Paulo falando, e tome para si essa palavra. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, o verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Como eu falei para os irmãos, a única coisa que pode nos separar de Cristo Jesus
é a incredulidade do coração. É tão simples a palavra, né? Incredulidade. Mas sabe que depois que o coração fecha de verdade para o que o Cristo fala, para abrir de novo, é complicado. É complicado. Porque quando se é conhecedor que se fecha para a verdade já não importa mais. Então oremos a Deus para que tudo que está escrito aqui no capítulo 8 de Romanos, nem o perigo da morte, nem a assombração dos males que sobrevêm sobre nós, nem as alturas, nem a profundidade, nem a grandiosidade deste mundo perverso dominado por Satanás e seus anjos, nada disso pode me separar e te separar da promessa da vida eterna que está no sacrifício de Cristo. Aleluia! Guarda no teu coração, seja grato pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pedir perdão é muito importante pedir perdão. Mas não é perdão de qualquer jeito não. É só dizer, se eu me perdoo, não é assim que funciona o perdão. O perdão requer uma autoanálise. O pedido de perdão vale por Deus. Presta atenção. O pedido de perdão, para ser considerado por Deus, deve ser levado em consideração uma autoanálise, reconhecendo-se merecedor de punição para a morte. Onde é que está isso? Lá na cruz. Um dos presos reconheceu a vida pecaminosa e que era merecedor de pecado, merecedor de punição, de morte, que ele já estava vivendo em pecado. Mas ele vai e diz para o Senhor, lembra de mim. Ele estava dizendo para Cristo, lembra de mim, ó, eu sei que eu errei, que eu pequei, que eu não presto, que eu não valho nada, e o que eu estou fazendo aqui em cima realmente é para acontecer, se não for pior. Mas Senhor, eu estou arrependido, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Aí o Senhor diz, tá certo, hoje mesmo, daqui a pouco, é só eu morrer e você morrer também aí, daqui a pouco estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então não se direciona a Deus para pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu errei, porque eu fiz. Não, se derrame aos pés do Senhor para que o perdão seja validado. Seja grato pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por sua vida. Escuta, foi por você, foi pensando em você, cada um de vocês aqui individualmente, conhecendo o seu coração, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo as suas atitudes. Cristo foi pensando em cada um de vocês, apesar de não existir ainda, mas Cristo fez pensando, não, o diabo não é que ia aparecer no mundo, foi por ele que eu fiz, ele é assim, 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 mas é por ele que eu vou morrer, foi pelo irmão Tito, ele é assim, assim, é daquele jeito, mas foi por ele que eu escolhi morrer, e foi por você, aleluia. Mesmo sabendo de todos os pecados que cometeríamos, seja grato pelo sacrifício de Cristo, porque foi por mim e por você. Amém, aleluia.